Fala, queridaio, seja bem-vindo a mais um videozinho da Casa de Redação, onde você tem o melhor conteúdo para te preparar para a redação do Enem. Dessa vez vamos ler mais uma redaçãozinha minha do Enem. Estamos no ano de 2017, um ano muito importante, porque a partir de 2017 a correção do Enem tomou a forma em que ela se mantém até hoje. Ela passou a ser mais técnica, mais estrutural, e a partir de então a gente passa a ler textos exatamente dentro dos parâmetros que vão ser avaliados dos seus textos, né, na hora que você chegar para fazer o Enem de 2020. Então respira fundo aí. Nós vamos para o tema sobre formação educacional do surdo no Brasil. A minha redação neste ano tirou a nota de 980. Mais uma vez vou deixar aí a sua observação para ver se você consegue sacar onde que me morder aí 20 pontos na hora de fazer a correção. Então vou ficar pequenininho e vem comigo. Beethoven, um dos maiores nomes da música erudita, sofreu a perda gradativa da audição ao longo de sua vida. Lembrei do Beethoven, né, que ficou surdo na hora de fazer a redação. Inclusive, na hora você vai ver que eu estou ali, o Beethoven está rasurado. Eu fiquei em dúvida se Beethoven era com um E ou com dois. Se isso acontece, o que você faz? Escreve o nome do jeito que você achar. Nome de gente, nome de ser humano, o Enem não tira ponto, tá? Então eu virei e falei, Dani, eu vou escrever porque eu sei que eu não vou perder ponto por isso. Curiosamente está certo, tá? Então, mesmo que estivesse errado, eu não perderia o ponto. Bom, apesar disso, o artista encontrou condições para continuar trabalhando na composição e regência de concertos, demonstrando que uma pessoa com privação desse sentido é capaz de autonomia e integração. Então, se tem um exemplo, né, de superação de alguém, enfim, que ficou surdo. No entanto, séculos depois, o Brasil ainda falha em garantir àqueles com audição limitada o direito à educação e, consequentemente, à plena inserção na sociedade. Você está vendo aí que eu também rasurei nessa redação, de levinho, né, bem menos do que na de 2016. Sai comigo. Em tese já é um conector, ele traz um operador argumentativo que traz a ideia de, bom, teoricamente, pelo menos, né, deveria, né, nosso país tomou importantes medidas no que concerne a inclusão de pessoas surdas, como a adoção da Libras como língua oficial. Contudo, na prática, muitas escolas não aceitam a matrícula desses jovens e crianças, uma vez que não há capacitação adequada dos professores. Tal situação é inaceitável, pois a privação da educação básica é, por extensão, a limitação de diversos direitos, sobretudo o acesso à informação e a competição igualitária por um emprego. Olha só, minha gente, tinha um textinho, né, que falava sobre a questão do acesso do emprego também da pessoa surda, acabei incluindo pequenininho aqui. Se você reparar, não há nenhum repertório conhecimento de mundo nesse parágrafo. Eu não citei pensador, eu não citei dado, não citei nada da minha cabeça. Esse parágrafo é todo construído com informações minhas e dos textos motivadores, para você ver que você pode sim usar informações dos textos motivadores e pode deixar um parágrafo sem ter o repertório, sem ter o conteúdo. Não foi por isso que eu perdi ponto. Isso daí tá pitelzinho. Segue comigo, vamos para o terceiro parágrafo. Para além disso, perceba, marcado já claramente conector do segundo e terceiro parágrafo, a pessoa com deficiência auditiva encontra graves dificuldades de integração, já que ela depende do conhecimento comum da linguagem de sinais para se comunicar. Veja, eu usei que pessoa com deficiência auditiva. Isso, depois muita gente falou que isso estava errado, a pessoa ia perder ponto na redação. Não perde. Por quê? Porque você não precisa de sinônimos perfeitos. Eu estou entendendo que eu estou avaliando um grupo de alunos do ensino médio, e ele não tem que saber detalhes específicos da terminologia de cada uma das áreas. Ele tem que conseguir percorrer a discussão do tema com qualidade. Então, o uso de portador de deficiência auditiva como um substitutivo, não sinônimo perfeito de surdo, é totalmente admissível nessa redação. Como, enfim, todos os textos que usaram isso demonstraram. Nesse contexto, a escola deveria ser espaço efetivo de desenvolvimento dessas habilidades, porque, segundo o sociólogo francês Émile Durkheim, já citei ele em 2016, né? Aqui eu estou citando com outra pegada. Esse local é o principal responsável pela socialização secundária, devendo formar jovens prontos para interagir em sociedade. Então, virei e falei que a escola é muito importante. Eu tinha falado que o jovem que é surdo depende da comunicação na Libras. Se a escola não tem ninguém falando em Libras, não tem os alunos que aprendem Libras, como que esse aluno vai socializar com os outros? Isso torna a instituição de ensino um ambiente fundamental para resolver o problema da formação do surdo no Brasil. Vamos para o último parágrafo, portanto, é o meu conclusivo, para que seja possível desenvolver plenamente as potencialidades dos surdos no Brasil, mudanças estruturais são necessárias na educação. Então, eu apontei que eu tenho que mexer, né, na estrutura da education. Vamos para a intervenção e vamos botar isso na prática. Primeiramente, as faculdades de licenciaturas devem formar professores para o ensino de pessoas com deficiência,
Principalmente os surdos. O que eu tenho? As universidades, as faculdades de licenciatura, a gente, formar professores é a minha ação, principalmente surdos é o meu detalhamento. Então, eu estou especificando no detalhamento, evidentemente, o recorte do meu tema. Por meio, meu meio está aí da inserção de disciplinas como libras e técnicas pedagógicas específicas. Aqui eu tenho mais um detalhamento. Por meio do quê? De inserção de disciplinas, explico, dou exemplo, como libras e técnicas pedagógicas. Além disso, então aqui me faltou o efeito, tá? Além disso, em um projeto de longo prazo, mais uma vez detalhamento, tá? As escolas, a gente deve inserir a linguagem de sinais nas aulas, ação, começando no ensino fundamental, é o meio modo, como? Começando no ensino fundamental, nos moldes da educação bilíngue, algo que pode ser visto como meio modo, ou como detalhamento. Também não tem efeito. O que eu fiz? Ponto. Com essas medidas, haverá oportunidade de formação para todos. Então, eu fiz um efeito que se refere às duas intervenções. Com essas medidas, parará. E a autonomia e desenvolvimento de Beethoven poderão ser almejados pelos deficientes auditivos do Brasil. Essa, então, aí, minha gente, é a minha redação de 2017. Eu costurei no final o Beethoven na manha, eu fiz a minha intervenção resolvendo os problemas, exatamente os que eu apontei, dando oportunidade de construir professores capazes de produzir em sala um discurso bilíngue que atenda essa população, que atenda esse grupo específico. Tranquilos, minha gente? Bom, observem aí que eu vou te contar onde que eu perdi ponto. Mais uma vez, 20 pontos na intervenção, na competência 5. Eu falo sempre para os meus alunos que a intervenção demais, eles roubam ponto da gente, a minha intervenção tem os 5 elementos. Como que eu avalio a minha penalização neste ano, e isso me fez mudar uma forma de escrever, tá aí um bizu importantíssimo para você. O meu efeito, observe, está depois de um ponto, na linha 28. Ponto, com essas medidas, efeito. Se o corretor não entendeu que aquele é o efeito que se refere aos outros, às duas intervenções, ele pode me arrancar ponto. Então, eu sempre recomendo, hoje em dia, que você faça sua intervenção com todos os elementos na mesma frase, na lata, brá, sequencial, para que não tenha nenhum risco do corretor não perceber o seu elemento e te morder 20 pontos de graça, como acontece aqui. Tudo bem, minha gente? Muitas graças. Estaremos em breve de volta com o próximo vídeo, que eu vou comentar minha redação do ano de 2018 sobre a controle do comportamento do usuário com a manipulação de dados na internet. Valeu!